Olá pessoal, sou Reinaldo Araújo, psicólogo, e hoje eu estou aqui para falar sobre o Dia Mundial do Autismo. Você sabia que o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento? Isso significa que Deus criou pessoas que percebem o mundo de uma forma diferente, na comunicação, na interação social e na maneira de sentir o ambiente ao seu redor. Isso também faz parte da diversidade da criação de Deus. Pessoas autistas podem ter mais sensibilidades aos sons, às luzes ou ao toque. Podem se comunicar de maneiras diferentes e muitas vezes precisam de mais previsibilidade e rotina. Cada pessoa autista é única, por isso falamos em espectro do autismo. E cada uma delas carrega uma história, um propósito e um valor diante de Deus. Na igreja, algumas crianças podem ser mais agitadas, tapar os ouvidos, evitar contato visual ou ter dificuldade em permanecer em ambientes cheios. Isso não é falta de educação, nem desobediência. É a forma como elas vivenciam o mundo. E a igreja precisa entender isso para não ferir famílias que chegam cansadas. A igreja de Cristo é um lugar de acolhimento, cuidado e amor. Famílias atípicas não precisam de julgamentos, precisam de paciência, compreensão e apoio. Às vezes o que muda tudo é um abraço apertado, uma palavra de graça e um ambiente preparado para recebê-los. No Evangelho, Jesus mostra na Bíblia que ele se aproximava das pessoas que eram excluídos ou diferentes. Ele tocava, acolhia, escutava e principalmente incluía. E como igreja somos chamados a viver esse mesmo amor. Conscientizar é o primeiro passo para incluir, e incluir é viver o Evangelho na prática. Que a igreja possa ser um lugar onde todas as crianças se sintam amadas como Cristo ama. Até mais. Meu nome é Leila, sou casada com Márcio, tenho um filho chamado Gabriel, ele é autista, diagnosticado com laudo. Meu nome é Magda, eu sou casada com o Elivan, sou mãe da Beatriz, que tem deficiência intelectual, e sou mãe do José Miguel, autista, nível 3 de suporte não verbal, com deficiência intelectual. E a maternidade atípica chegou na minha vida, eu era bem novinha, tinha 19 anos. A Beatriz hoje tem 19 anos. E foi um susto, né? A deficiência intelectual. E aí a gente foi aprendendo a lidar. E nós queríamos muito um outro filho. Porque nós queríamos muito um irmão para cuidar da Beatriz. Esse era, né, nosso projeto. Nós sonhamos muito com o José, desejamos muito. E quando o José chegou, nós ficamos muito felizes, né? Porque finalmente a gente ia ter alguém, caso faltasse eu e o pai, a Beatriz teria alguém. E o José teve o autismo regressivo. Então até 1 ano e 2 meses, o José fazia tudo que qualquer criança faz. Falava, brincava, interagia. E um dia ele dormiu e acordou outra criança, né? Ele não me olhava mais, ele não sorria mais, ele não falava mais. E aí começou a minha história com o autismo. E o Gabriel, ele, quando nós fizemos o diagnóstico dele com os médicos, de início foi um pouco difícil, mas nós aceitamos fácil, porque o Gabriel foi um filho muito esperado, muito amado, é um filho do coração, que o Senhor, ele nos deu, nos presenteou com o Gabriel, e nós percebemos desde muito pequeno algumas coisas diferentes,
e decidimos levá-lo no médico, no neuro, e o neuro pediu alguns exames, alguns testes, e ele fez o diagnóstico do autismo para o Gabriel. E quando eu cheguei no médico, eu levei o que estava acontecendo, e como eu já tinha uma filha com deficiência intelectual, ele me encaminhou para uma neurologista, e eu só consegui passar com 1 ano e 8 meses. E quando eu cheguei lá, com 1 ano e 8 meses, José já era outra criança. Já era uma criança que me mordia, que se agredia, não brincava. E aí eu entrei na sala da médica e ela me falou: seu filho é autista. Vamos pôr ele na escola pra gente tentar ver se ele consegue socializar, pra ele começar a falar. Vamos fazer os exames, né, pra ver se tem mais alguma coisa. E ali eu comecei a entender esse mundo do autismo, esse universo que é tão amplo, mas é tão difícil, tão dolorido pra gente que é família. E eu tive que olhar com meu filho com outro olhar, eu tive que ter um novo filho, né? Eu tive que entender que aquela idealização que eu tinha, a partir dali, tinha mudado. E comecei a ir atrás de terapia, comecei a ir atrás de ajuda para conseguir entender. E até hoje a gente luta muito pelo José. E tem dias bons, dias ruins, dias tensos. Mas com tudo isso, eu tenho aprendido que o amor, a empatia, ela precisa existir até em nós, pais. E até nós precisamos ter esse olhar também de entender que é uma criança diferente. Que não é uma criança que vai brincar funcional, que não é uma criança que fala. Então você tem que aprender a lidar com tudo diferente, né? Diferente da minha filha, que tinha deficiência intelectual, mas ela brincava, ela falava, ela interagia. Então tinha coisas mais parecidas com o que a gente está acostumado. E o José, não. O José, eu tenho que aprender cada dia esse mundo diferente, né? Se ele ganhar um brinquedo, ele dorme com o brinquedo, ele acorda com o brinquedo, ele vai, brinca com o brinquedo, ele quebra o brinquedo, ele tem a mania de chupar o dedo, não tira o dedo da boca. Cada época ele tem uma mania diferente. Tem que ter uma rotina. Se não tiver aquela rotina, se ele não for avisado antecipadamente, por exemplo, amanhã, se a gente vai sair, vai para a igreja hoje eu já falo para ele, olha, amanhã a gente vai para a terapia de manhã, depois da terapia você vai para a escola, depois da escola nós vamos para a igreja ou nós vamos para o ensaio. Tem que ser tudo explicado antes, para não gerar aquela ansiedade nele, para ele não ficar ansioso. Aí ele fica ansioso, da ansiedade pula para um nervosismo. E ele não sabe dominar os sentimentos dele. É tudo muito intenso na vida dele, sabe? Então, assim, a rotina tem que estar muito bem regrada. Quebrou a rotina, aí a gente vai ter algumas dificuldades a mais. Tanto a gente como ele, né? Que ele também, às vezes, acaba até desregulando por conta dessa quebra de rotina. Num ambiente também escolar, já é complicado para qualquer criança. Para qualquer um. Para qualquer um. Imagina para ele, né? Ele não consegue expressar aquilo que ele está sentindo. Ele tem uma grande dificuldade de expressar o que ele sente. Porque geralmente a criança ela vai te abraçar, ela vai dar um sorriso. E com o José é um pouco diferente, né? Então você tem que prestar muita atenção para pegar o detalhe. E então até hoje é um pouco difícil essa conexão, né? De eu conseguir entrar no mundo dele, de eu conseguir mostrar para ele que eu tô ali com ele, né? Tem dias que eu até consigo acessá-lo, mas tem dia que é mais difícil. Recebo muito apoio do corpo docente da escola. Sofro preconceito com alguns professores, que é normal.
Os professores não queriam que ele estivesse lá, porque ele era uma criança difícil de lidar. Então, mas a diretora me abraçou, me acolheu e falou: aqui é o lugar do seu filho, ele vai ficar aqui tem lugar para ele. E aí foi uma adaptação, tanto para a escola quanto para mim. Tinha dias que ele ficava 1 hora, tinha dias que ele ficava 2 horas, tinha dia que ele conseguia ficar o dia inteiro. Mas no caminho, assim, encontrei muita gente boa, muita gente legal, muita gente com empatia, muita gente que entendia, né? Encontrei algumas pessoas que não entendiam, que é normal. Mas, assim, muita gente me abraçou. Eu vejo que tem muito preconceito ainda. Tem muita gente que não sabe o que tá falando, né? Eu tenho visto algumas coisas assim nas redes sociais, de pessoas escolhendo os lugares que os nossos filhos devem estar, dizendo se pode, se não pode, se deve, se não deve. Vi algumas pessoas dizendo que o lugar deles não é na escola, não é na sociedade, e o lugar deles é onde eles quiserem estar, né? Eu acho que a sociedade precisa entender que o autismo, sim, tem que ter um cuidado, tem que ter, mas precisa ter inclusão, precisa ter empatia, precisa ter recurso, né? Eu tenho, falando na parte pessoal, eu tenho vivido muitas dificuldades com a escola, né? De muita coisa, assim, tá acontecendo. E eu tô olhando assim, e eu tô vendo que as pessoas querem segregar novamente o autista, querem colocar ele num espaço, num lugarzinho e excluir novamente. Não é isso. Eles precisam estar inclusos no meio de pessoas. Eles têm o direito de aprender como qualquer outra criança. Eles não são só autistas, eles são crianças. Mas eles só estão sendo vistos hoje como autistas. Eles só estão vistos como um diagnóstico. Eles não são só um diagnóstico, né? Então eu, como mãe hoje, tenho lutado por isso, para que ele possa estar em todos os ambientes, né? Não, meu filho não merece estar só dentro de terapia. Então a sociedade precisa entender que é no tempo dele que ele vai dar conta. Ele só precisa que olhem para ele com mais amor e mais empatia. Eu acho que é isso hoje, que José só precisa disso, de que o olhar mude, sabe? Eu não tô dizendo que ele não vai dar trabalho, eu não tô dizendo que vai ser fácil, não é isso. Mas se alguém olhar e acreditar, vai ser mais fácil, né? Então, eu acho que hoje a sociedade precisa entender isso. E se você puder deixar uma mensagem para o seu filho, o que você gostaria de falar? Difícil. Fique à vontade. Eu gostaria de dizer para o José que eu acredito nele. Ele é muito amado, ele é muito querido. Eu sei que ele pode. Eu sei que ele pode muito mais do que ele consegue hoje. Apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós estamos fazendo o nosso máximo para tentar prepará-lo para quando eles ser um adulto, ele consiga encarar os desafios da vida. Que ele foi muito amado, muito desejado. Mas apesar do autismo, ele tem aqui uma mãe que acredita nele. E na parte espiritual também. Nós estamos ensinando o caminho que ele deve seguir, que ele deve servir a um Deus que faz o impossível se tornar possível. Que vai lutar por ele enquanto tiver força. E que a gente vai superar junto qualquer dificuldade. Que ele deve obedecer à voz do Senhor sempre. E que ele pode sim fazer uma faculdade, casar, ter filhos, ter uma vida normal, como um outro jovem da idade dele. Eu tô aqui por ele. Eu falo por ele. Eu acredito num Deus que pode me surpreender nas minhas expectativas. Nós temos vivido diagnósticos muito difíceis. Tenho ouvido muita coisa dos médicos.
Mas apesar disso, eu continuo acreditando que ele vai dar conta, que ele vai superar e que o futuro vai ser lindo. Que a nossa história não é limitada pelo autismo. Que nós vamos viver apesar do autismo. Então é isso, que ele pode contar com a mãe dele pra tudo. Que eu vou estar sempre aqui. E que ele é muito amado. É isso. Graça, Chamado. Fé, guerreiro, inspiração, propósito, admirável, sustento, Essencial. extraordinária. força, alegria.